22ª sessão extraordinária do ano de 2021, 27 de dezembro do ano de 2021. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube. Boa tarde, rádio ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que acompanham a gravação desta sessão. Boa tarde, senhores que nos dão a honra com a sua presença na sessão desta tarde. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira, Antônio César da Silva, Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Frade Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos ausente. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Eu coloco em votação as atas da 39ª sessão ordinária e 21ª sessão extraordinária, realizadas no dia 13 de dezembro do ano de 2021. Sim. Então, não vota? Não estão. As atas e os documentos ficam para a próxima sessão. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, eu consulto os senhores vereadores, senhoras vereadoras, sobre a intenção de apresentação de emendas aos projetos constantes em pauta. Temos algumas emendas que já foram apresentadas. Se não houver interesse na apresentação de mais emendas, eu solicito a algum nobre vereador ou vereadora que se faça um requerimento verbal dispensando a suspensão regimental. Votação simbólica, maioria simples. Peço a dispensa, presidente, da suspensão regimental, por favor. O requerimento verbal para dispensa da suspensão regimental está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal de autoria da vereadora Silvia para dispensa da suspensão regimental foi aprovado por todos os vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Projeto de lei número 121/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alteração na lei orçamentária anual no exercício de 2022 e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Esse é o relacionado à Santa Casa, né? Isso, exatamente. Então, só para a gente se localizar, é uma adequação do orçamento para o próximo ano relacionado à questão da saúde pública, principalmente por conta da questão da Santa Casa. Lembrando que esses orçamentos já foram votados, mas agora são algumas alterações e adequações que chegaram para a gente. O projeto de lei continua em discussão? Não? O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto, projeto de lei número 122/2021. Projeto de lei número 122/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei orçamentária anual do exercício de 2022 e dá outras providências. O projeto de lei contém projeto de lei substitutivo. Projeto de lei substitutivo número 004/2021 ao projeto de lei 122, de autoria da maioria dos membros da Câmara Municipal de Amparo, que dispõe sobre alterações na lei número 4.214, de 17 de dezembro de 2021, lei orçamentária anual, e dá outras providências. O projeto de lei substitutivo está em discussão.
Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Mais uma vez, esse projeto vem para adequar a questão orçamentária e ele está atrelado às duas emendas que foram feitas por mim, relacionada à cultura, e também a do pastor. Pastor, não lembro para onde que era a sua. Para o Jardim das Aves. A gente fez aquelas adequações, só que a gente teve alguns problemas de ordem técnica orçamentária, e aí veio para cá esse projeto, a gente precisou alterar também por medidas técnicas e colocar o substitutivo. Então, o que a gente está fazendo agora é adequando essa lei orçamentária para enquadrar as duas emendas que a gente fez e que foram votadas de forma unânime aqui nessa casa. O projeto de lei substitutivo continua em discussão. O projeto de lei substitutivo está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva, ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves Santos, ausente. O projeto de lei substitutivo foi aprovado por todos os vereadores presentes. Próximo. Projeto de lei número 123/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Universitário Amparense, a fim de criar o Programa Municipal de Bolsas Universitárias Amparenses, UNIAMP, e da outras providências. O projeto de lei contém emenda. Leitura da emenda número 47/2021, de autoria dos vereadores Silvia Furati Camargo e Farlim Conrado de Jesus, que altera disposições do projeto de lei número 123/2021 na forma que especifica. A emenda está em discussão. Foram duas emendas, na verdade, duas emendas não, uma emenda com duas alterações. A primeira alteração é só uma alteração terminológica, porque infelizmente a gente não teve tanto tempo para discutir esse projeto, mas em conversas com algumas pessoas da assistência, eles me passaram de que um termo não está adequado. Quer ver? O termo correto seria de ações socioassistenciais voluntárias. E no projeto vindo da prefeitura estava uma outra terminologia. Então é algo relativamente simples também de cunho técnico. E a segunda parte dessa emenda surgiu de uma conversa que eu e o Conrado tivemos, né, para que seja implantado nesse projeto a política de cotas também. Assim como no projeto federal. No projeto federal, há uma destinação já das vagas do ProUni, né, o conhecido ProUni, que é um projeto lá de 2004, que foi sancionado em 2005 no governo Lula, e o Uniamp, ele é muito parecido, ele segue o mesmo modus operandi do ProUni. E aí a gente colocou essa emenda para que haja uma porcentagem das vagas garantidas para a população preta e parda da cidade, né, dos inscritos, sendo 35% dessas vagas. Por que esse valor de 35%? Que a gente consultou alguns índices e o que fez mais sentido para a decisão desse valor foi o questionário do IDEB, do SAEB, aplicado nas escolas públicas de Amparo. Quando esse questionário foi aplicado para a terceira série do ensino médio no ano de 2019, se não me falha a memória, ali 35% dos alunos da terceira série do ensino médio se declararam como pretos e pardos. Então, para a gente conseguir chegar a essa porcentagem, a gente utilizou essa autodeclaração do questionário. É importante lembrar que, como eu já disse, o próprio projeto no âmbito federal, ele tem a política de cotas. Hoje, todas as universidades públicas brasileiras têm políticas de cotas e é uma situação muito importante para representatividade e para reparação histórica, né? Em um país onde a gente vivenciou 300 anos de escravidão e apesar de batermos aí mais de 100 anos da abolição da mesma, a gente ainda tem muitos obstáculos e a gente ainda vive numa sociedade extremamente racista, numa cidade muito racista, e isso é um fato que se revela nos mais variados índices, né? Basta a gente olhar a porcentagem da população negra em determinados espaços. A gente já comentou, o Conrado falou muito bem sobre isso outro dia aqui, e a gente observa, né, a galeria de presidentes da Câmara. Então, a gente vivencia uma situação que não é de representatividade. Se a gente tem 35% da juventude concluinte do ensino médio se declarando preto e pardo, onde está essa juventude? Se existe essa porcentagem, onde estão essas pessoas na representação de poder? E como a gente pode, qual uma estratégia para fazer essa reparação histórica? Garantindo o acesso dessas pessoas a processos que
que gerem uma emancipação social. Quando você dá o direito à universidade, você está garantindo que aquela pessoa cresça socialmente, cresça economicamente. E a universidade no Brasil, infelizmente, na maior parte da nossa história, ela foi restrita às elites. E essa situação vem mudando de um tempo para cá, e acho que essa emenda ela vem nesse sentido, no sentido de garantir mais oportunidades, garantir um direito da população jovem, preta e parda da nossa cidade. A emenda continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu sempre fui favorável às cotas, né? Por mais que tenha uma polêmica muito grande, chamando a atenção também que as pessoas, os negros de Amparo, para que eles se autodeclarassem pretos e pardos, porque a gente tem uma quantidade enorme de pretos e pardos aqui. Porém, quando você vê no IBGE, não condiz, né, com o que a gente, com o número de negros e pardos que tem em Amparo. Então a Silvia foi muito feliz nessa emenda e com certeza aí vai abrir caminho aí para que os negros possam ter mais espaço aí também nesse projeto de bolsa aí que é muito importante para o município de Amparo. Muito obrigado. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo favorável. Dilson Chaves dos Santos ausente. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes. O projeto de lei está em discussão. Olá, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu acho importante esse projeto de lei, porque há tempos que outras cidades fazem, como temos aqui Jaguariúna, que o faz há muito tempo, e Amparo precisava dar oportunidade, embora vai começar com 50 bolsas, mas são 50 pessoas que vai poder estar entrando na faculdade, e nós também vamos fazer parte desta grande ação que o prefeito está colocando dentro de Amparo. Quero parabenizá-lo por fazer que isso aconteça em nossa cidade também. Muito bem. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Na verdade, esse projeto aí, a gente, há um bom tempo atrás, a gente conversava, né, com o Fábio, reitor da Faculdade de Amparo, e é bom que se diga aí, que faça justiça também, da importância desse projeto, como o pastor falou, e também da atuação do prefeito agora em se fazer esse projeto. Porque eu lembro, muitos anos atrás, a gente vem correndo, conversava com o Jacó, com os secretários, para que se fosse implantado algum convênio com a Universidade de Amparo, justamente para a criação desse ProUni municipal. E, infelizmente, nunca a gente era atendido, né? Nem eu como vereador, nem a própria faculdade que pedia isso. Como o pastor falou, outras cidades fazem esses convênios. E, infelizmente, nesses anos todos, nunca teve interesse das administrações em fazer nada com a Faculdade de Amparo, né? Então, a gente também não pode falar só do Jacó, mas outras administrações que passaram nunca tiveram interesse em fazer nada com a universidade. E diga-se agora que o prefeito, já quando antes de ele assumir, ele prometeu isso, né? Que fosse feito isso, e agora acabou cumprindo. A questão das cotas aí que a Silvia colocou, é importante, né? A gente fica contente até de ter essa iniciativa, de ser feita essa emenda, mas a gente gostaria que não precisasse desse tipo de emenda, né? Que todos fossem iguais. Infelizmente, a gente tem que se atentar a isso, colocar num projeto uma emenda dessa, discutir esse tipo de coisa ainda, para ter cotas para negros, né? Infelizmente, coisa que não deveria ser. Não somos todos iguais? Não deveria existir cota. Cota para quê? Né? Então, mas a gente, louvável que a Silvia colocou, o Conrado também, a gente solidariza também com essa população também que sofre com isso também e não tem apoio, né? Então, fica aí meus parabéns até para a Silvia e para o Conrado também. O projeto de lei continua em discussão.
Peço a palavra, presidente. Pois não, vereadora. Esse projeto, eu acho que é importante, como os pares já colocaram. Ele segue a linha do ProUni, né, do programa Universidade para Todos. O ProUni ele é um programa que ele foi idealizado pelo Fernando Haddad. Ele foi posto em prática a partir de 2005 e só em 2013 ele garantiu o acesso de 1,2 milhão de alunos pobres à universidade. É importante a gente colocar que no Brasil, até hoje, porque ainda há uma grande desigualdade, a gente tem uma diferença de quem acessa a universidade de renda em relação a quem não acessa, de 219,4% em questão de renda. Ou seja, quem teve historicamente acesso à universidade no Brasil tinha mais de 200% de condição do que as pessoas que não acessaram. Então, assim, é uma desigualdade, é um abismo social. E como já foi colocado aqui, a universidade, ela sempre foi um espaço da elite aqui no Brasil, isso vem mudando, e o Uniamp, o ProUni municipal, ele vem para fazer essa transformação. Então, a gente fica muito feliz de receber o projeto aqui. Como eu coloquei, acho que seria legal a gente ter tido mais tempo para explorar com o pessoal da assistência, dialogar com os movimentos estudantis, mas mesmo assim, eu fico muito feliz da gente estar votando esse projeto aqui hoje, e ainda mais na situação que a gente vivencia no nosso país como um todo. Um dado importante para vocês é que em 2019, as bolsas integrais do ProUni federal, elas caíram de 62% que era em 2015 para 45%. Então, veja, em 2015, 65% eram bolsas integrais. Em 2019, caiu para 45%. A modalidade EAD, ensino à distância, em 2015 era 25%. Em 2019, passou para 51%. E a gente sabe que, apesar do EAD trazer algumas novas possibilidades para a gente sabe que ainda é uma forma de se produzir educação um pouco problemática. A gente sabe que não é a mesma coisa. Todo mundo há de concordar, principalmente pós esse momento pandêmico, quem tinha criança em casa sabe que o presencial é diferente da distância, é diferente da tela. E aí me assusta muito ver que de 2015 para 2019 se aumentou o dinheiro do ProUni para EAD, né? Ou seja, se diminuiu para o presencial. Outro programa que perdeu muita força em 2019, que foi reduzido em 26%, foi o FIES, que, diferente do ProUni, ele é uma política de financiamento. Então, o aluno ele financia parte da mensalidade para pagar depois de formado. E houve uma queda grande, né, nos investimentos. Então, chega em boa hora o ProUni municipal, o Uniamp. Eu acho que é uma hora que a gente está precisando mesmo. Como foi colocado, vai começar com 50 alunos, mas a tendência é crescer. Eu boto muita fé nesse projeto, isso eu falo sem medo de não ser encarada como oposição, porque mesmo como oposição a gente tem que encarar os projetos que são importantes e falar a verdade. E esse projeto é um projeto que eu vejo com muito bons olhos. Muito bons olhos. Eu acredito muito no potencial desse projeto, porque eu conheço os jovens que vão usufruir desse projeto. E eu tenho certeza que vai mudar a realidade de muitas crianças aqui, jovens da nossa cidade. Então, eram essas pontuações. O projeto de lei continua em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Esse projeto ele é esperado há anos aqui em Amparo, né? Há anos que os jovens vêm reivindicando essa bolsa de estudo. Porém, aí são 50 bolsas, é pouco, né? É pouco, mas importante. Importante porque é uma fase inicial, né? Talvez aí vai ser ampliada. E detalhe, a partir do momento que você coloca um projeto desse, que você aprova ele, os próximos gestores que vierem, ele terá que manter esse projeto, porque é importante. Nenhum deles vão querer tirar esse projeto de pauta. Então, salientando também a questão dos alunos que estudam fora, a questão também do valor do transporte, né? Que é um absurdo, também é muito caro. E isso aí a gente precisava ver também, se a gente conseguia com o prefeito aí, para quem estuda fora, né? Às vezes tem um curso que não tem aqui, e o aluno ganhou alguma bolsa fora, só que o transporte é muito caro. Então a gente precisa trabalhar em cima disso aí também. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão? Presidente, só para completar Pois não, vereador. Para as pessoas de quem está acompanhando a gente, acompanhando aqui ou anda pela internet, é bom que se diga que esse projeto aqui, apesar de ser um convênio com a universidade, não tem nada a ver com a Secretaria de Educação. É Secretaria de Negócios Jurídicos, não, Negócios...
Qual secretaria mesmo? Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico. Isso. Então é bom para deixar registrado isso, que não é da educação. Não. Só posso responder uma parte ali na fala do Dil? E é bom, Dil, você colocar isso, porque mesmo quando a gente olha no estado de São Paulo, as universidades, elas são atreladas ao desenvolvimento. O próprio João Bellarmino, a ETEC aqui, ela não é vinculada à Secretaria de Educação do Estado, ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento também. Então, essa parte científica, que a universidade é entendida como desenvolvimento científico-tecnológico também. E aí eu acredito que seja por isso que acontece esse vínculo com o desenvolvimento e não com a educação. O projeto de lei continua em discussão. Eu só gostaria de salientar o seguinte, que esse projeto aqui, também a gente vê com os bons olhos. As pessoas com menos poder aquisitivo vão ter a oportunidade de estudar. E parabenizo os vereadores que fizeram emenda, que atentaram para detalhes que faltaram no projeto. E a gente só entende da seguinte forma: a única coisa que pode mudar realmente a mentalidade desse povo brasileiro, a gente tem que começar pelo núcleo Amparo, é a educação. Então, as pessoas que conseguem fazer uma faculdade, conseguem estudar, vão ter uma outra visão de como fazer o melhor para a nossa cidade. Então, eu vejo com muitos bons olhos esse projeto. Começa, sim, de uma forma acanhada, com 50 bolsas, mas conforme a gente já conversou em reuniões, esse projeto tende a aumentar ano após ano, e como foi dito nessa casa aqui, os próximos gestores municipais não vão ter como abolir isso da nossa sociedade. Isso né? é importante. Isso é muito importante. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montinho Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo favorável. Edilson Chaves dos Santos ausente. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Eu peço a dispensa da redação final, por favor, presidente. O requerimento verbal da vereadora Silvia para dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 124/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização para aquisição de imóvel e abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, da outras providências. O projeto de lei contém emendas. Leitura da emenda número 48/2021, de autoria da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Amparo, que acresce o único artigo 1º do projeto de lei número 124/2021. A emenda está em discussão. É importante essa. É melhor ler a emenda, né? Lê a emenda. Por gentileza. Emenda número 48/2021 ao projeto de lei 124/2021. Acresce o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 124/2021. Artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 124/2021 com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Sem prejuízo da negociação visando a obtenção de preço mais vantajoso para a administração, a autorização de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor apresentado em laudo de vistoria e avaliação elaborado por perito judicial. Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2021. Pronto. A emenda está em discussão. Pois não, velho. Só para falar da emenda, Sim. né? Por que foi feita, na verdade, essa emenda aí, pelos vereadores, que na verdade o projeto fala de 4 milhões de reais, né? Exatamente. E a emenda, no caso, foi feita para que chegue ao valor, o valor de compra, o valor de compra não,
o valor do mercado e o valor das avaliações. Isso. Né? Então, a perícia que ia ser feita no terreno, a avaliação, chegar, se eu não me engano, parece que de 3.384. Isso, para que chegue nesse valor, não 4 milhões, né? Então, foi isso que foi falado. A avaliação foi feita por um perito judicial. Isso. Né? Foi apresentado aos senhores vereadores. E como o projeto ele tinha um valor estimado superior, nós da casa solicitamos essa emenda para que a emenda fosse no máximo, não é que vai ser nesse valor, desse valor para baixo, a negociação que importa em 3.384.000. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlinhos Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. A emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei. O projeto de lei está em discussão. Presidente, Pois não. quando estivemos na reunião com o prefeito, ele falou a respeito dessa creche que viria para Amparo, mas precisava de um terreno, não é isso? Isso. O qual foi feita a emenda e o terreno será ali no Vila Nova, onde atenderá tanto o Jardim das Aves, Moreirinha, Figueira e os bairros adjacentes ali. São Sebastião, Adélia. Então é uma creche grande, está vindo. Nós conversamos num dia, no outro dia a assessora do deputado me ligou, mandou o ofício, está aqui, deputado federal, pastor Paulo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FND, que era a adequação que precisava do terreno, e a prefeitura tem um prazo para poder mandar para eles essa adequação. E pediu para poder enviar ao prefeito, que já tinha comunicado, comuniquei ao Sidão, comuniquei também ao João, aonde eles precisavam apontar o terreno, senão perde o prazo. É uma creche de 3 milhões e pouco, vai ser um bem muito bom para a nossa cidade. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Carlinhos Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Frade Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores presentes. Presidente, posso justificar meu voto? Sim, senhora. Oi? Ela vai justificar, depois ela pede o requerimento, a dispensa do requerimento. Só justificando, né? Eu deixo aqui um apelo, que é uma construção de uma creche. A gente sabe que é importante, que existe uma demanda na cidade, mas eu queria muito poder ter debatido esse projeto de forma ampla. Eu queria muito que a gente tivesse uma análise geográfica da cidade para a gente conseguir entender aonde está a maior demanda por vaga, onde não está, em que ponto que a gente precisa de uma escola fundamental, anos iniciais, onde precisa de ensino infantil, onde precisa de creche. Eu sinto muita falta de vivenciar esse tipo de situação na política, que eu achei que eu fosse vivenciar um pouquinho mais ao longo desse ano. E aí eu coloco só uma situação para vocês. As escolas estaduais, elas estão passando por um processo chamado PEI, né? Elas vão se tornar escolas de tempo integral. Com isso, várias salas estão fechando. Por exemplo, Fernando Barbosa, que vai se tornar PEI, vai ter um número menor de crianças sendo atendidas nos anos iniciais. E a pretensão do governo, é claro que ano que vem muita coisa pode mudar, mas a pretensão é aumentar, até porque é uma norma do Plano Nacional de Educação aumentar o ensino integral. Então, essas escolas estaduais que hoje já têm uma demanda grande dos anos iniciais, elas vão alterar o número de atendimento. E aí? Como é que o município vai se virar? Já foi, a cidade fez essa escolha já sabendo dessa alteração? Quem vai atender essa demanda? Então, fica aqui esse alerta de que a educação de Amparo ela vai precisar de um plano de ação
muito, muito técnico e, do meu ponto de vista, bastante geográfico, para que a gente consiga entender qual vai ser essa demanda, porque o governo do estado está sacudindo, está mudando as estruturas e a forma e a quantidade de atendimento. E aí a gente vai ter aí algo para resolver no âmbito municipal. Então eu coloco essa situação, né? Eu fui favorável, mas eu pontuo essa questão de que esses projetos eles precisam ser amplamente discutidos. Presidente, posso justificar também? Sim, claro. Pegando um pouco o gancho do que a Silvia falou aí, até também concordo com ela, eu acho que tem que ter, principalmente a secretária de Educação, acho que tem que ter um plano da educação no município, que é importante, e tudo isso a parte que a Silvia falou também, por conta também de a gente saber as demandas, né? Como foi colocado no gabinete do prefeito, foi falado que a demanda hoje seria nessa região que está sendo comprado o terreno. Sim. Certo? Mas a gente também gostaria de ouvir que tivesse um plano de educação no município para a gente saber realmente se a demanda era ali ou era no São Dimas, onde for. Uma coisa que me preocupou também, eu procurei saber hoje, foi a questão do investimento dos 25% na educação, né? Porque estamos chegando no final do ano e a gente sabe que os prefeitos são obrigados a investir 25% do orçamento na educação. Então, um motivo que preocupa a gente, porque, não sei se vocês lembram, em 2014, se não me engano, 2013, 2014, mais ou menos aí, o prefeito Jacó, na época, teve que comprar um terreno de urgência para poder chegar nos 25% para não ocorrer no crime de improbidade administrativa. Lembra disso? Então foi isso que me preocupou, porque uma compra de um terreno de urgência assim, num valor desse, porque não está atingindo os 25%. Mas parece que não foi isso não, que pelo que eu fiquei sabendo de pessoas lá de dentro da prefeitura, da contabilidade, está fechando a folha hoje, agora, a folha de pagamento e com o 13º tudo, vai chegar nos 25%, pelo menos que as pessoas falaram para mim, e com essa compra aí deve chegar em 26 e algum percentual assim, 26 e pouco, né? Que o prefeito tinha falado para a gente, mas na verdade agora fecha em 25 e com a compra do terreno 26 e alguma coisa. Né? Então eu fiquei meio preocupado com isso, porque senão está comprando o terreno, aí não tem demanda, compra o terreno, vem a creche, não tem demanda nenhuma, fica... Se o senhor me permite... Não é isso que está acontecendo, não. Se o senhor me permite, foi uma desse assunto que é uma das preocupações que nós tivemos na reunião, e nós questionamos a administração a respeito disso, e garantiram que não, que já... O limite já tinha sido até ultrapassado dos 25%, que isso daí era realmente por uma demanda de uma creche que a municipalidade estava ganhando, no caso, né? E precisava ter aonde ser instalado, e aquela região, segundo o que nos foi passado, era que demandava maior necessidade de colocação. É que a gente fica até confortável em votar, né? Porque imagina a preocupação nossa se não atingisse os 25%, né? Tivesse que comprar um terreno, que eu lembro lá, se vocês lembram, em 2014 foi comprado, lá naquele Quintas de Santiago, lá, né? Aí demorou-se para construir, para fazer a escola, parece que está lá ainda parado, não foi aberta ainda, né? A escola, se não me engano. Né? Então está parada, levou todo esse tempo com questionamento do Ministério Público, tudo numa situação até complicada, né? Exatamente. Mas... Senhor presidente, faço um requerimento pedindo a dispensa dessa final do projeto. O requerimento verbal do vereador Carlitinhos para a dispensa da redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A dispensa da redação final foi aprovada por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 04/2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Amparo, que concede licença ao vice-prefeito no período que especifica. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Acho que também não tem muito segredo, né? Conceder um período de recesso para o vice-prefeito. É o título do projeto. Férias, né? Recesso não. Recesso pode chamar de volta, férias não. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação.
Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva ausente. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Ausente. Ausente. Isso. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Furati Camargo, favorável. Edilson Chaves dos Santos, ausente. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os vereadores presentes. Mais alguma matéria, senhora secretária? Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, então eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de fevereiro do ano de 2022, às 19 horas. Eu agradeço a todos os presentes, quero aqui desejar uma boa passagem de ano a todos, que o ano de 2022 seja próspero, com muita saúde, muita paz e muito progresso para a nossa cidade de Amparo. Não havendo mais matérias, declaro encerrada a sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Boa tarde.